Olá, está começando mais um Tagui Saúde, o seu podcast para falar sobre saúde sem enrolação, sem tabu e, é claro, com informação de qualidade. Eu sou a Cris Roden e hoje eu vou te pedir para respirar fundo, ou pelo menos tentar, porque o nosso assunto é sobre doenças respiratórias. Quem vai conversar com a gente é o doutor, o médico pneumologista, doutor Joel Serafini, que já está aqui conosco, tomando seu cafezinho, a gente com chocolate quente aqui, cafezinho também, na Lugano Erechim, esse ambiente tão aconchegante, tão delicioso, com aquele aroma de chocolate que todo mundo gosta. Para agilizar, para melhorar e deixar esse bate-papo ainda mais agradável, a Vanessa Schlupp, que é diretora administrativa do Laboratório Tagui, e também a doutora Carla Michele de Almeida, né, responsável técnica pelo laboratório, que vão ampliar o debate com a gente. E você já sabe, no nosso podcast, quem faz a pergunta é você. A gente está com uma caixinha recheada, doutor Joel, de perguntas para estar respondendo. Mas eu quero que o senhor dê o seu alô, um oi hoje aqui para estar conversando com quem nos assiste. Exato, Cris. Muito obrigado pelo convite. Agradeço ao carinho, a lembrança da Vanessa, da Carla, a presença da Cris, né? E para a gente poder conversar um pouquinho sobre doenças respiratórias, essas perguntas, essa interação com o público, uma interação tão saudável, com informação de qualidade, trazendo assuntos pertinentes à população, né, de uma forma abrangente. E nessa época do ano que esse bate-papo chega em boa hora, né, doutora? Exatamente. As doenças aparecem com mais intensidade. Exatamente, Cris. A gente começa aqui na região sul do Brasil, principalmente, a partir do outono, a gente começa a ter grandes oscilações, principalmente de temperatura, e o nosso pulmão ele acaba sentindo, né? Então, existe uma prevalência muito aumentada de doenças respiratórias, que se estende normalmente até o início da primavera, em alguns casos até próximo à chegada do verão, né? Então é um período longo do ano em que realmente as pessoas acabam sentindo mais, tendo problemas respiratórios, descompensações de doenças que obviamente precisam de um cuidado e um tratamento, né, para manter-se bem. Vanessa, tem muitas perguntas essa semana. Nossa, Cris, o doutor vai ter trabalho hoje. Nossos pacientes são bem curiosos, né, Carla? Muito! Então, vamos lá. Doutor, funciona assim. Os pacientes do Laboratório Tagui, eles preenchem um formulário, né, em que eles demonstram, que eles colocam seus questionamentos. Eu vou pedir para você escolher um papelzinho, a gente faz a leitura e aí tu responde para nós. Vamos lá então, Cris. Vamos lá. Vamos ver Primeira pergunta. O que temos aqui? Qual é a curiosidade? Quais então os principais sintomas do câncer de pulmão? Olha só, os principais sintomas do câncer de pulmão. Se é que tem sintomas, doutor? Temos sim, Cris. Na verdade, essa é uma pergunta muito importante, né? Devido à prevalência do câncer de pulmão na nossa sociedade e esse aumento nos últimos anos em decorrência do tabagismo, né? Então a gente já aproveita um gancho e fala um pouquinho sobre ele. O aumento da prevalência do tabagismo, inclusive em mulheres, né? A gente começa a ter um fator de risco que lá na frente pode ter, obviamente, um desfecho desfavorável, né? Então esse é o grande fator de risco. A gente tem outros. A gente tem uma questão genética também, alguns pacientes podem ter câncer de pulmão em decorrência de algum contexto genético. A gente pode ter também exposição ocupacional do trabalho, que é muito importante isso, e a questão de fumaças, né? São os fatores de risco, mas respondendo à nossa pergunta sobre alguns sintomas, a gente sempre tem que lembrar de alguns sintomas que chamam a atenção no momento em que a gente questiona o paciente, né? Um deles é a presença de, por exemplo, falta de ar, que até então não tinha, né? Outra, por exemplo, é perda de peso. O paciente que começa a perder peso progressivamente, a gente tem que buscar, principalmente se existe algum fator de risco, né? Nós temos também a presença de tosse, que é um sintoma muito frequente nesses pacientes. Nós temos também, muitas vezes, até uma secreção, né? Uma expectoração anormal, e muitas vezes até com presença de sangue, né? Então acaba sendo também um grande sinal de alarme. Mas a perda de peso é algo que a gente nunca deve deixar passar, sendo ela, assim como a presença de sangue na via respiratória, né? Então o paciente expectorar esse sangue, a gente tem que ficar sempre atento à possibilidade de câncer de pulmão no nosso meio.
Olha só, perda de peso, aquela perda de peso, eu acredito que o doutor fala que não tem uma explicação. Tu não está fazendo dieta, segue te alimentando normal, como sempre fazia e percebeu isso. Perfeito. É alerta. Exatamente, é isso aí. Quer dizer, essa perda de peso inesperado, né? Então, o paciente mantinha suas atividades rotineiras, mantinha sua alimentação saudável, ou enfim, alimentação dentro do basal, e mesmo assim ele vem perdendo peso. Então, nessas condições, a gente tem que ficar atento, sim. Doutor, uma curiosidade, né? Porque Claro. a gente também Vanessa. a gente também não sabia. Geralmente a gente liga a questão da perda de peso ao câncer de colo do intestino, né? Para mim também é uma novidade a perda de peso Para esse tipo de patologia, né? patologia. A gente tem, na verdade, alguns tipos de câncer de pulmão, né, Vanessa? Essa tua pergunta, ela vem num momento muito importante, porque a gente tem aquele tipo de câncer que o paciente tem uma tendência a perder mais peso, que é aquele em que normalmente o quadro se arrasta por mais tempo, e tem alguns tipos de câncer de pulmão que são mais agressivos. Esses mais agressivos, em algumas condições, não dá nem tempo do paciente perder peso, principalmente até o momento do diagnóstico. Então, nós temos aquele que é de evolução mais lenta e aquele mais agressivo. Isso é muito importante, né? A gente poder diferenciar, mas dentro de um conceito todo, numa investigação, numa avaliação clínica, muitas vezes, obviamente, necessitando de algum tipo de exame complementar, a gente consegue chegar no diagnóstico preciso, né? Importante essa informação para que as Exatamente. pessoas fiquem também atentas, né, doutor? Exatamente, exatamente. E algo bem comum, né? Inclusive, o câncer de pulmão, ele está entre as 3 maiores causas de mortalidade, né? Principalmente, tanto que há cerca de uns 2 anos começaram a se analisar alguns tipos de rastreio. Até então não se tinha muito dado sobre isso, mas as sociedades, né, de oncologia, de pneumologia, eles começaram a reconhecer essa importância de fazer exames de imagem em pacientes, por exemplo, que fumam há muito tempo, que têm uma alta carga tabágica, ainda fazer um rastreio do câncer de pulmão nesses casos, né? Muito importante isso. E, Doutor, opa, vamos lá, Vanessa. doutor, eu tenho uma dúvida. E sobre os vape, Sim. devido ao câncer? Isso é importante. Até esse questionamento eu iria fazer ao longo da nossa conversa. Agora, está muito em alta. Sim, os jovens estão Os jovens. muito... Esse vape. Aliás, diga-se de passagem, isso é uma informação importante, é proibido, né? É proibido, inclusive, além de fumá-lo, é proibido a venda. Exatamente. Então, quem está usando, obviamente está cometendo um ato ilícito, porque é proibido. É perigoso, doutor? É muito perigoso, né? Quer dizer, a gente sabe de alguns relatos já de pessoas jovens que consumiram o vape e desencadearam doenças gravíssimas pulmonares, algumas inclusive levando ao óbito, né? Devido à internação em UTI, por um processo inflamatório pulmonar muito agressivo e muito grave. Os componentes que tem dentro desse vape, até hoje, a gente ainda não tem uma grande elucidação sobre o que pode causar lá na frente, dentro de 10, 15, 20 anos. Mas a gente sabe que não faz bem, né? E que algum problema provavelmente vai gerar. Então, as sociedades, principalmente a de pneumologia, eles repudiam, né, o uso do vape, inclusive até a votação para não autorização da venda no Brasil, ela já está aprovada, então não deve se vender, ele é proibido em território brasileiro, mas as pessoas consomem e muitas vezes vem por alguns mitos, né, de que é mais, diríamos, entre aspas, charmoso do que o cigarro. E tem gente que diz que é mais saudável, inclusive. Eu acho que nenhum tipo de fumo é saudável. Nós tivemos alguns relatos onde ele iniciou, que foi nos Estados Unidos, em que as pessoas usavam para substituir o cigarro. Exato. Né? Mas isso não é uma verdade, né? Até porque a gente tem uma concentração de nicotina altíssima, né? Em um dispositivo, dependendo da concentração que a gente usa, pode equivaler a 100 cigarros. Porque ele causa dependência, né? Isso Exato, já ficou notório, né? Exato. Uma coisa importante que a gente vê é a percepção de alguns usuários da dificuldade de largar o vape, né? Porque até então ele vinha como um hobby, eu fumo um final de semana e durante a semana não. Mas não está acontecendo mais isso. As pessoas estão necessitando dele, estão dependentes dele, né? Então esse problema de saúde, ele vai refletir lá na frente. Então é importante a gente tentar repensar e quem precisa de ajuda para parar o vape é tempo, né? A gente pode contribuir dessa forma, com certeza. Muito bem. Vamos lá, doutor. Mais uma perguntinha. A próxima, vamos lá. Vamos ver.
Qual o questionamento aqui? Quais os principais sinais de que algo está errado com os pulmões? Feito. Um dos grandes problemas pulmonares, a gente listou anteriormente sobre a questão da época do ano, né? Mas a gente tem que ficar atento a alguns sintomas importantes. Um deles é falta de ar, né? Então os pacientes acabam cansando mais, eles nos procuram porque eles precisam esclarecer uma causa de falta de ar. Ele está cansando mais do que o normal, eventualmente ele pode ter tosse, que até então não tinha. A tosse é um sintoma muito comum no nosso meio. Nessas épocas do ano agora, a gente vê a necessidade e procuras de pacientes a pronto-socorro, a consultórios, em decorrência desse sintoma tão comum. Mas, por exemplo, a produção de secreção, um chiado no peito, que é algo comum nessa época do ano também, pacientes que têm algum tipo de doença respiratória, deve-se ficar atento, né? E aqueles sinais que a gente conversou sobre a possibilidade de câncer de pulmão, ainda mais. Então, ficar atento a isso, se tem algum tipo de tosse anormal, a presença de sangramento, a presença eventualmente de perda de peso, é sempre uma atenção, né? Então, doutor, uma pergunta que também acho que caberia. O senhor sente uma diferença pós-Covid nas doenças pulmonares? Sim, Vanessa, muito boa essa tua pergunta também. Enfim, são relatos, né, de pacientes que eles trazem para nós informações de que após o Covid eu não sou a mesma pessoa, né? Então, de alguma forma, não apenas de sistema respiratório, mas a gente percebe também do ponto de vista neurológico, pessoas que começam a esquecer mais fácil do que antes, né? Uma resistência que até então a pessoa tinha, hoje já não tem mais aquela resistência. E existem algumas descrições. O próprio Covid, o vírus em si, ele não é uma doença só pulmonar, ela é uma doença que faz uma inflamação sistêmica, ou fez. E isso gerou também problemas pulmonares. Então, a partir do Covid, a gente teve muitas crises de pacientes que até então abriram quadro de asma, que não tinham, pacientes que fizeram quadros de bronquiolite. Tivemos também aquela síndrome pós-Covid, daqueles pacientes muitas vezes graves, que ficaram em UTI, ficaram internados conosco no hospital. Então, são sintomas, são condições posteriores a uma pandemia que a gente não sabe nem por quanto tempo isso vai perdurar, mas a gente sabe que realmente alguma coisa mudou, não é a mesma coisa, né, Cris? Até aquela questão que a gente ouve muito do olfato ser prejudicado. E eu vou falar um relato particular meu. Eu brincava que eu tinha um nariz muito potente, porque eu sentia os cheiros com muita intensidade. Hoje diminuiu, eu percebo essa redução, mas em especial produtos de limpeza. Olha, é engraçado, tem pessoas que dizem que sentem que os cheiros não são mais o mesmo para perfumes ou para outras coisas. Eu percebo que hoje eu não sinto com tanta, o que não é tão ruim assim, por exemplo, mas eu não sinto com tanta intensidade o cheiro do produto de limpeza. A Que Boa, por exemplo, não é Que Boa, a água sanitária, né? Sanitária. Ela é muito forte. A água sanitária, para mim, passou a ser um produto assim, que eu praticamente não sinto cheiro. Nós tivemos dois grandes marcos na pandemia, que foi isso, né, inicialmente. Quem passou com quadros mais leves, era muito difícil quem não teve alguma alteraçãozinha de olfato ou de paladar, inicialmente, foi né? o meu caso. E nós tivemos, de uma forma muito interessante, né, que eles tiveram alguns estudos que eles estavam fazendo sobre pacientes que tinham quadros leves do Covid e que ficaram com mais sequelas lá na frente. Então, esse foi um dado interessante, porque a gente sempre imagina que quem é o mais grave que vai ficar com mais sequelas. Exatamente. E não era bem assim. A gente percebeu que pessoas que eram rígidas previamente começaram a ter o prolongamento desses sintomas do pós-Covid. Isso é um dado interessante, né? Eu descobri que estava com Covid porque eu perdi totalmente o olfato. E essa perda, ela demorou, ela retomou, foi bem gradativa por uns 9 meses, assim. Né? E nunca mais foi a mesma coisa. É muito engraçado. E se a gente for imaginar, cada um de nós teve um tipo de comportamento. Exatamente. Tiveram pessoas que por 7 a 10 dias já estavam absolutamente normais e tiveram aquelas pessoas que até hoje, anos, né, após a pandemia, ainda não conseguiram recuperar 100% a sua Essa também condição. é uma situação que ainda está sendo estudada, doutor. Tem muitos casos que eu acho que ainda
a ciência ainda tem que descobrir, tem que evoluir nessa... Isso aí foi uma doença muito recente, né, Cris? Então, esses estudos a longo prazo, para a gente analisar alguns desfechos maiores, né, tanto do ponto de vista respiratório como de outros sistemas do nosso corpo, eles normalmente são estudos prolongados, né, de 3 a 5 anos em algumas condições. Então, provavelmente, dentro de pouco tempo, a gente terá mais dados, né, do motivo, do porquê disso tudo, e como manejar tudo isso. Exato, foi tudo muito rápido. Porque né? foi tudo muito rápido e a gente teve bastante dificuldade, né? Principalmente quem conviveu na linha de frente da pandemia. A gente teve que lidar com um vírus extremamente agressivo, com as mais diversas faces, né, de comportamentos e pacientes que tinham determinados sintomas, e o manejo de paciente grave, em que nós não tínhamos um remédio específico para ele. Então foi bastante complexo, mas... enfim, né? Graças a Deus a gente passou por esse momento, superamos e vamos adiante. Nunca mais, né, doutor? É verdade. Exatamente. Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá, próxima, vamos ver. pra O que temos aqui? Eu vou sacudir um pouco aqui, Cris. também, porque vai lá. É justo, né? E nós temos uma paciente em particular que ela gostaria muito que caísse a pergunta Sério, dela. vamos torcer. Aqui diz assim, ó, como evitar doenças respiratórias no inverno? Na verdade, acho que não existe como evitar. Talvez algumas dicas de como talvez amenizar ou se cuidar um pouco mais, né, Exatamente, doutor? agir na prevenção, principalmente, né? Exato. A gente tem todo o conceito, principalmente de cuidados do dia a dia, né? A gente tentar evitar locais aglomerados ou, enfim, pacientes que têm sintomas gripais, tentar evitar contato com outras pessoas, porque a gente sabe que essas viroses do inverno, o influenza, a gente falou muito do Covid há alguns anos, agora o vírus sincicial respiratório e essas outras viroses sazonais, elas transmitem muito rápido, né? De uma forma muito fácil entre as pessoas. Então, o potencial de transmissão é muito alto. Outra coisa é a questão de higiene, né? Higiene, então, lavar bem as mãos, sempre evitar espirrar em locais fechados, né? Que as pessoas possam contrair. Etiqueta respiratória, se estiver resfriado, não se exponha a outras pessoas para não contaminá-las, né? Outro fator importante são as vacinas. As vacinas, o calendário vacinal em dia, né? Isso aí também é uma forma de proteger-se. A gente sabe que existe um fator de risco de agravamento dessas doenças em pessoas não vacinadas, né? A gente sabe disso, a gente percebe isso na prática. Então é importante seguir, né? Então, inclusive o Ministério da Saúde recomenda, então seguindo um protocolo formal para isso, né? E está tendo muita resistência. Eu não sei se o senhor em consultório tem percebido. As pessoas elas estão mais resistentes às vacinas, um pouco em função das fake news, isso é óbvio, e também pela questão do medo, né? Justamente, eu acho que é muito por conta das informações inverídicas que se lançam por aí hoje, mas as pessoas, porque antigamente as pessoas acreditavam muito, especialmente em crianças, né? As crianças era muito regrado as pessoas cumprirem aquele calendário vacinal determinado pelo Ministério. E hoje em dia a gente percebe nessa vacina da gripe em especial, da influenza, que as pessoas não querem mais se vacinar. Exato. Elas estão resistentes a isso. Essa sua colocação, Cris, é muito importante, né? Principalmente a questão das fake news, né? Então, é a desinformação, né? Colher a informação no local certo, né? Com pessoas que conseguem te ajudar. Porque muitas vezes elas são disseminadas, a informação ela está presente, né? E a gente pode colher a informação boa ou a informação ruim. E quando a gente não acredita na ciência, a gente já começa a ter alguma dificuldade. Porque tem locais, por exemplo, o Brasil ele é heterogêneo nas suas apresentações, principalmente de temperatura, né? As estações do ano são diferentes em cada região. Então, o calendário vacinal, principalmente da região de São Paulo, Rio de Janeiro, que são locais que já esfriam mais durante o ano, e o Sul, né? A gente inclui Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente tem que ter muita atenção a isso, né? A atenção ela tem que ser redobrada, porque nós temos o inverno, que é um momento crítico, que as infecções acontecem, os pacientes comórbidos que têm já problemas de saúde crônicos, eles pioram, crianças também, e muitas vezes adultos saudáveis, né? A gente vê descompensando ou tendo algum problema grave de saúde. Então, nesses casos, a vacinação, com certeza, ela contribui, né? O momento da vacinação é oportuno. Muitas vezes comenta-se de que a vacina ela pode gerar
uma certa gripe. Na verdade, são pequenos efeitos colaterais, mas não quer dizer que o paciente é alérgico. Então, é diferente, são conceitos diferentes. Você ser alérgico a uma vacina e você ter alguma pequena reação vacinal, né, Vanessa? Sim. Então, isso é importante, que é uma forma da gente poder prevenir riscos, complicações e ofertar o melhor para a população, para os pacientes. Né? E, doutor, a vacina é para toda a população ou alguma população assim? Nós temos, na verdade, assim, Carla, a gente tem acima de 65 anos, né? A gente já tem indicação formal, por exemplo, a do vírus sincicial respiratório, e pacientes que têm comorbidade já há indicação de vacinação. O calendário vacinal do influenza, da gripe, ele também está formalizado da gente poder administrar na população, né? Então, de uma forma geral. O que existe são grupos de risco. Então, tem as pessoas que têm prioridade a vacinar antes e outras que vacinam no fluxo de disponibilidade da vacina, né? Mas é recomendado, sim. Todo mundo se vacinar. Todo mundo deve vacinar, exatamente. Por isso estamos aqui, para trazer informação correta, né? Informação de qualidade, sem rodeios, como eu digo, para a gente se prevenir e cuidar da saúde. E uma das coisas que eu acho que é bem importante, até em relação também a essa questão das fake news, e que o Laboratório Tagui preza muito, é a questão da gente confiar no profissional médico. Confiar no médico, né? A gente fala muito isso sempre, né? Porque não adianta, a terapia alternativa, elas existem, mas elas têm que ser adjuvantes, eu acho, né? A gente tem que manter aquele tratamento convencional, porque eu acho que essa é a nossa segurança. E depois tu opta por alguma coisa, agora falando em inverno, chazinho da vovó e tal. Mas não adianta, vai ter algum momento que o médico, ele precisa, é melhor. É necessário. Tu tira as dúvidas, tu fica mais tranquilo, né, quando procura o profissional. E é um diagnóstico preciso, né? Exatamente. Não é o achismo, né? Perfeito. Vamos lá com mais uma pergunta, vamos ver se para vai a sair próxima. a pergunta da paciente a gente lá. não sabe, né? Vamos torcer para que depois ela... Olha só, olha que legal isso aqui, o ar-condicionado pode causar alguma doença respiratória agora nessa época do ano que é um equipamento que passa a ser necessário, um acessório indispensável. Bem interessante essa pergunta, essa é uma dúvida de mais de 90% das pessoas aqui do Sul, né? Então é interessante, o ar-condicionado, na verdade, Cris, ele tem algumas condições que a gente tem que tomar cuidado com ele, né? Uma delas é manter ele limpo. Então, a gente tem que sempre manter os filtros limpos, porque se a gente começa a distribuir para um ambiente poluentes, a gente começa, sim, a aumentar o risco de doenças respiratórias. Um outro grande problema do ar-condicionado, que eu não diria ser somente um problema, mas um cuidado que as pessoas têm que ter, é, por exemplo, não tomar choque de temperatura. Então, por exemplo, estar num local muito frio e ir para um local muito quente. Ou ao contrário, no nosso inverno agora. A gente está com o ar, uma temperatura elevada e a gente se desloca para um ambiente frio. Essas mudanças de temperatura de forma muito brusca, isso aqui com certeza, em pacientes que têm algum tipo de predisposição à doença respiratória, começa a ter mais sintomas. Então esse é um grande cuidado que a gente tem que ter, né? A gente pode usar com cautela, principalmente mantendo sempre temperaturas ambientes, mas tomar cuidado principalmente com esses dois fatores, mudança brusca de temperatura e poluentes. É aquele famoso, vai ficar com a boca torta. Exatamente, é isso aí. Se tá num ambiente que está quente, cuidado, dá uma esperada, porque senão tu vai sair e vai ficar torto. Exato. As vovós diziam isso, né? Vale essa dica. Vale a dica. Vamos lá, doutor. Vamos para a próxima, então? Outra pergunta. Vamos lá. Como é que é? Suplementos ou vitaminas que ajudam na proteção respiratória, ou na prevenção respiratória, tipo para rinite, alguma coisa nesse sentido? Alguma vitamina ou suplementos? Eu acredito que não é nem proteção respiratória, proteção do organismo. De uma forma geral, né? De uma forma geral. A gente sabe que tem algumas vitaminas que são fundamentais, né, e que a gente deve fazer o consumo delas, mas a gente nunca deve apenas atribuir a um suplemento uma substituição de uma boa alimentação, por exemplo, né? Então, uma boa alimentação, uma hidratação adequada, principalmente prática de atividades físicas. Já tem muitas descrições de pacientes que tinham doenças respiratórias ou outras doenças cardiovasculares, por exemplo,
a implementação, a prática diária de atividade física melhora muito, não só a performance do paciente, a performance, porém também reduz os riscos dessas pioras das doenças respiratórias, principalmente. Então, suplementos, vitamina C, a gente sabe que ajuda, né? Nós temos também a questão de alguns outros complexos vitamínicos, mas principalmente uma boa alimentação e as atividades de hábitos saudáveis, né? Acho que isso aqui vale para todas as doenças, né? Não somente respiratórias. Doutor, uma questão que eu acho bem bacana, assim, que a gente sempre diz, tem que tomar suco de laranja no inverno. É a questão da vitamina C, né? Mas principalmente. O suco de laranja, ele de fato, ele traz aquela vitamina necessária, a pessoa, vamos lá, e é bem engraçado assim, né? Tu tem que tomar o suco de laranja, tem que espremer a laranja e tomar logo, né? Exato. E tem até o tempo para que essa vitamina o organismo absorver. Exatamente, né? o tempo de absorção dela, né? Claro, ela é na verdade um complemento, né, Cris? Se a gente se alimenta de forma adequada, normalmente a própria vitamina C também já está inclusa nos nossos alimentos. Mas é um suplemento muito interessante. E, além de tudo, é natural, né? Então, é uma condição a mais, é uma reposição a mais, é um complemento de vitamina C que com certeza contribui, né? Contribui muito. Mas é sempre complementar a questão de uma boa alimentação, né? A gente tem o hábito com criança, né? Sim. Tem que tomar suco de laranja no inverno para não ficar doente, para não É, dar gripe. exatamente. Então. Vamos lá, doutor. Vamos pra para a outra próxima, então. perguntinha. Sinusite pode agravar para uma pneumonia? Sinusite pode agravar para uma pneumonia? Evoluir, no caso. Para Perfeito. Isso aqui, na verdade, quando a gente fala em sinusite, né, que é uma coisa muito importante, que toda vez que a gente respira, o nosso principal filtro, se a gente respira pelo nariz integralmente, é a via aérea superior, né? Então, é muito frequente no nosso meio rinite, que tem a rinite alérgica e a não alérgica. Porém, a gente sabe que em quadros em que nós não temos um bom controle dessa rinite, a gente pode ter uma complicação que é a sinusite. Então, a sinusite, ela nunca é um diagnóstico, principalmente sozinho. Ela normalmente vem associado a alguma complicação de uma rinite não muito bem tratada, né? Ela até pode ser algo agudo, sem o paciente ter rinite, mas normalmente a sequência é rinite não controlada, com alguma infecção, acaba evoluindo para a sinusite. O que acontece? Quando a gente tem uma sinusite, a gente tem, principalmente a bacteriana, nós temos uma bactéria. E os pacientes podem ter pequenas aspirações e gerar também algum processo de infecção pulmonar com isso, né? Então, uma coisa pode levar a outra, pode, mas o mais frequente são entidades isoladas. Normalmente, ou o paciente tem sinusite ou ele tem pneumonia, são coisas diferentes. Mas a bactéria que faz, inclusive, a que mais frequentemente faz a sinusite e a pneumonia é a mesma, né? Ou algo parecido. Então, da mesma categoria, diremos, da mesma família, né? Então, se a gente cuida bem da saúde, se a gente faz uma higiene nasal adequada, se a gente faz uma limpeza nasal, e algumas condições, quando bem avaliado a indicação de algum medicamento controlador, a gente reduz o risco, né? Agora, a Carla e a Vanessa, onde o laboratório pode entrar nessa jogada agora, que a gente tá, já que a gente está no inverno? Para a questão de até identificação de alguma patologia, a gente né? trabalha com os exames, né, que são os alérgenos também, né, e os outros que são coadjuvantes, né, doutor, que auxiliam lá no diagnóstico, né, então o laboratório faz a primeira parte, né, doutor? A Carla pode explicar melhor, porque ela é a técnica, né? A gente tem vários exames, né, por exemplo, os de alergia, quantos agora com essas gripes que está surgindo, a gente tem os testes rápidos, que a gente consegue diagnosticar no mesmo dia, tipo influenza, o HIV, tem Covid, a gente consegue esses diagnosticar nesse mesmo. Essas viroses, elas são uma grande causa, inclusive, de sinusites, né, em alguns pacientes. O que a gente via, desde a época do Covid, eram pacientes que tinham uma infecção viral e eles acabavam co-infectando, progredindo para uma infecção bacteriana, né? Então, é uma coisa que muitas vezes abre as portas, ou seja, ela quebra aquela barreira da imunidade e, consequentemente, aumenta o risco de uma infecção bacteriana, né? Importante. Já estamos extrapolando nosso tempo, vamos para mais uma pergunta. E a gente vai ter que trazer o Dr. Joel de novo. E depois eu vou fazer uma. E aí, então tem que fazer Não sei se a Carla também Ah, tem. Também tem um. Muito bem. Vamos lá.
Quais as vacinas que são importantes para a proteção respiratória no inverno? Foi aquelas que, As que a gente listou anteriormente. já Vamos dar a enfatizou. oportunidade de mais uma? Vamos ver mais uma. Já que Vamos essa lá. o doutor já respondeu, Tá. o doutor já deve estar estourando o tempo dele Tudo também. certo, Vanessa. Aqui também, ó, o que a rinite pode causar no pulmão? Já foi que respondido Isso que a gente acabou de também. acabou de conversar, né? enfatizar, né? Uhum. Olha essa, Cris. Por que a gripe é mais comum no outono e inverno? Isso aqui, na verdade, que eles têm toda uma situação de circulação dos vírus, né? Então, a gente sabe que no inverno é o momento mais propício devido a aglomerados, principalmente, né? Então, esses aglomerados acabam aumentando a proliferação e a disseminação viral. Não é que não existem infecções virais na época quente do ano, no verão, mas a gente sabe que é menos frequente a transmissão dela. Então, no inverno, como a gente já tem o frio, que é um fator a mais de agravamento das doenças respiratórias, se o paciente tem uma gripe, por exemplo, uma influenza, e ele já tem algum processo crônico, alguma doença respiratória ou outra crônica, se a gente tem o frio junto, é mais um gatilho. Então, muitas vezes, a percepção da piora das doenças é mais frequente na época fria, porque soma-se o risco das infecções virais e mais todo esse fator do frio, né, no nosso meio. Bem, Vanessa. Doutor, então, eu gostaria de saber qual o caso que mais lhe impactou nessa sua jornada de pneumologista. De pneumologista, Algum né? caso que tenha mexido, sabe? Sabe, Vanessa, que isso aqui é uma pergunta muito interessante, porque desde a época da residência, né, nós tínhamos... a gente lidou muito com pacientes com fibrose cística, que são doenças mais frequentes em crianças, e que por vezes também abreviam muito a sobrevida. E a gente se apega a essas pessoas como se fossem membros da família, praticamente, porque eles vivem contigo. São pessoas que ficavam 20, 30, 50, 60 dias internados no hospital e eles levavam a sua rotina lá dentro. E aí, quando a gente sai da residência, eu cheguei em Erechim em 2020 e aí abriu a pandemia, né? Então a gente começou. Então, na pandemia, Vanessa, foram N casos, mas o que eu posso dizer é o seguinte, de todos os que eu vi, né, a cada paciente que você tirava de um quadro grave, de uma ventilação, de uma UTI, é uma vida, é um carinho que tu cria com a família. Então, vou te falar que praticamente, olha, todos esses hoje são muito especiais, né, justamente porque foi algo muito diferente, atípico, grave. Então foi muito gratificante e a gente ficou muito abalado também como equipe, né? Quando a gente perdia alguém, porque a gente perdeu pessoas jovens, a gente perdeu idosos e todos são uma vida, né? São significativos, né? Então a cada vida que você perdia, a equipe toda perdia junto, né? Eu acho que existia muito medo ali também, né? Por mais que talvez se sabia o que estava se fazendo, mas também tinha uma doença que era muito temida. Muito. Era um temor. E misteriosa, né? Misteriosa, doutor, exatamente. Misteriosa. E a gente percebeu, principalmente em quem trabalhou inicialmente na linha de frente, aquele medo. As pessoas, a gente sempre tentou resguardar as pessoas do grupo de risco e, de uma certa forma, as pessoas, principalmente mais jovens, irem para a linha de frente. Com o decorrer do tempo, 1 ano, 2 anos, mudou um pouco o cenário, mas a gente tinha muito medo, né? Mas aquela vontade de poder ajudar as pessoas sempre foi maior, né? Então, naquela hora, a gente acabava esquecendo. E tivemos membros da equipe nossa que, sem fatores de risco, pessoas jovens que tiveram quadros muito graves. Graças a Deus, não perdemos. Tivemos membro da equipe de enfermagem que trabalhou junto, ficou entubado alguns dias. Então, isso abalou muito, né? Mas a gente tentou sempre de uma Era como equipe, um campo de guerra, era um campo né? de guerra, Exato. exatamente. Foi algo muito atípico, né? Coisa que marca muito. Foi um dia que eu lembro, foi lá no Santa Terezinha, que a gente teve dificuldade, mas foi um dia somente que nós estávamos naquela luta por respirador, que não tinham, né? Então a gente recrutou do interior o que tinha, veio de diversos hospitais da região, e foi um dia que eu lembro que a gente realmente teve um pouco de dificuldade, né? Que tinha um paciente que precisava. Então essa hora marca, né? Que a gente precisa realmente reforçar as equipes de saúde, nós precisamos ter sempre, e Erechim ainda para a nossa, de uma forma geral, olhando a nível Brasil, a gente conseguiu ofertar para os pacientes ainda uma assistência
mais ou menos básica, Dentro Básica, dentro ideal, do- com equipes boas, né? Equipes Sim. de atenção que conseguiram tentar da melhor forma possível manter os pacientes bem, né? Mas foram marcantes, Vanessa. Essa pergunta foi interessante e eu atribuiria isso, olha, a todos praticamente do Covid. Né? E nós estamos aqui para agradecer, né, Imagina. doutor, pela vida de todos aí que o senhor Exatamente. contribuiu e, né, as famílias também e aqueles que infelizmente não conseguiram. A gente sabe que o esforço de vocês foi até certeza. o limite, né, e que ficou por conta de Deus. Com certeza. Obrigado, Vai, Vanessa. Carla. Carla. Eu tinha uma dúvida, que às vezes muitas pacientes me perguntam, qual é a diferença da asma para o DPOC? DPOC, É. né? Sim, o que acontece, Carla? A asma ela é uma doença com um componente muito mais inflamatório dos brônquios e ela normalmente, em sua maioria, é alérgica. Então, a gente tem um componente muitas vezes genético, né? Porém, a gente sabe que tem alguns tipos de asma que são adquiridos durante a vida. Os gatilhos dela, os fatores de descompensação de piora são o frio, infecções virais, inalação de poeira, fumaças. Só que a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela normalmente teve um fator causal para isso, né? Então, principalmente no nosso meio, é o tabagismo. Popularmente, as pessoas chamavam do enfisema pulmonar, né? Então, antigamente falava, o paciente tem uma bronquite do cigarro ou tem um enfisema pulmonar, é um termo leigo, né, que a gente usa. Hoje, o enfisema e a bronquite, ele virou a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC. Então, o cigarro, fumaças orgânicas e inorgânicas, exposição ocupacional principalmente, e tem algumas cidades, principalmente cidades com alto índice de poluição, que a própria poluição ambiental também já é um fator de risco para a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, dentro de algum tempo, essas cidades com alta poluição, a gente tem sim um fator de risco para a DPOC. E para a gente só finalizar rapidinho, doutor, aquele fumante passivo, tem relatos, a própria ciência, de que o fumante passivo às vezes é mais prejudicado do que o ativo. Exato, exatamente. Na verdade, o tabagista passivo, a própria inalação da fumaça já é um fator de risco, né? Nós temos aqui também no sul, já puxando um gancho, Cris, é interessante porque, por exemplo, fogão a lenha, né? Fogão a lenha é um hábito muito comum aqui no sul, devido ao frio e aos hábitos culturais que nós temos, né? E aquela fumaça, se ela não for totalmente eliminada, que fica dentro do ambiente da cozinha, enfim, ou dentro da casa, se o paciente ficar inalando cronicamente, aquilo também é fator de risco para a DPOC. Então, o fogão a lenha, inclusive em pacientes graves, a gente muitas vezes tem que até pedir para não usar mais, né? Fica um alerta, então, bem importante, eu acho, né? Perfeito. Especialmente aqui na nossa região, muito comum. Muito comum. Muito Lareira, comum. fogão a lenha e Muito tal. comum, exatamente. Muito bem, é assim então que a gente fecha mais um Tagui Saúde. Doutor Joel, obrigada pelo tempo destinado a nós aqui, por estar compartilhando essas informações que eu acho que são bem importantes para quem está nos acompanhando, né? Obrigada às meninas, a Vanessa e a Carla também, e a você que nos acompanha. Doutor, para se despedir? Perfeito. Gostaria de agradecer o convite, Vanessa, Carla, a presença da Cris é sempre muito importante e espero ter ajudado, né? Que a gente tenha transmitido algumas informações úteis para a população e ficamos à disposição. Terá que voltar, terá que voltar porque a gente tem mais perguntas. Então tá bom. Guardaremos, Os doutor. pacientes do laboratório, eles são... Voltaremos. Para a próxima voltaremos. Voltaremos. Isso aí, Muito Vanessa. bem, gente. Então, a você que está nos acompanhando, curta, né? Compartilhe especialmente esse episódio com quem vive tossindo, espirrando do teu lado. A gente volta numa próxima edição com mais informação de saúde com o Tagui Saúde. Tchau!